Ou seja, eu vou derivar em x, tu vai derivar em y, e de modo geral a gente pensa a outra variável como uma constante. O problema é que tem ln, tem raiz, então a gente está um tanto quanto prejudicado aqui, porque Uhum. eu não sei derivar o ln da raiz cúbica de tudo aquele negócio, né? Eu saberia derivar, por exemplo, eu vou pensar assim, eu saberia derivar se fosse o ln de u, certo? Porque isso tem lá na tabela de derivadas, por exemplo. É só pegar lá, dar uma olhada, né? Fazer igual. O problema é que não é u, né? É tudo esse trambolho. Mas eu vou dizer que é u, né? O processo da regra da cadeia tem a ver com isso. Tem a ver com você é, embelezar a Uhum. sua continha. Então eu vou dizer que u é igual a raiz do aquele negócio lá. Eu ficar carregando todos esses negócios vai ser chato. Que bom que eu posso copiar e colar. Beleza? Tá. O que eu vou fazer aqui é uma regra da cadeia. Ontem eu fiz regra da cadeia também, só que como os números eram um pouco mais simples, né, as funções eram simples, era só seno e cosseno, eu pude fazer de um jeito um pouco mais simples. Sim. Agora, como a gente tem toda uma estrutura complicada aqui, eu vou ter que fazer ela de uma forma um pouco mais passo a passo, para que você não Uhum. se perca. Então, eu estou te mostrando a ideia por trás da regra da cadeia, que é nós embelezarmos a nossa função. Nossa função está horrível do jeito que está, mas se fosse só ln de u, seria fácil. Uhum. Agora, eu continuo não sabendo derivar essa coisa, porque eu não sei derivar a raiz cúbica desse monte de coisa. Se fosse apenas a raiz cúbica de x, ou de v, né? A letra não importa, eu saberia. Porque, para começar, né? Raiz cúbica, a gente não escreve em cálculo. O que a gente escreve é elevado a 1/3, certo? Uhum. Sim. Porque raiz é a mesma coisa que uma potência fracionária. Nunca esqueça disso. Em cálculo, a gente não costuma colocar raiz, porque a gente Sim. sabe derivar pela regrinha do tombo, né? Cai esse número aqui, opa, cai esse número aqui, daí você, né, faz 1/3 menos 1, aquela história toda, né? Uhum. Mas com raiz o negócio fica feio. Beleza. Mas eu não sei derivar ainda essa parada. Então o que que eu vou fazer? Ah, se fosse um v elevado a 1/3, eu saberia. Então a ideia é chamar agora de v quem tá ali dentro. Sacou? Senhor, isso não vai acabar? Vai, porque vai chegar uma hora que simplificou tanto que eu sei derivar. Por exemplo, agora. Agora, o que tá ali eu já sei derivar. Uhum. Apesar de não estar ainda a coisa mais bonita do mundo, né? Porque tem multiplicações nas letrinhas, mas não tem problema não. Já dá para derivar. Então eu venho aqui do lado e escrevo dv dx, porque eu quero derivar em x. Sacou? Uhum. Então veja, bem passo a passo, né? Bem, daí fica tranquilo, porque o y é constante, então vai ficar 2x da primeiro parênteses, e aqui mais 2 desse cara, e aqui mais 2x y ao quadrado. Ah, mas o y é constante. É, constante quando multiplica um número, a constante continua multiplicando, certo? Só se fosse uma constante sozinha, tipo essa que morreu. Uhum. Ok? Tudo bem? Sim. Então tá bom. Esse y quadrado aqui é como se fosse, sei lá, um 9. Aí o Uhum. 9 permaneceria aqui, certo? Agora, se eu tivesse um 9 sozinho aqui, ele viraria zero na hora que eu derivo. Uhum. Sim. Somando, né? Bem, passo a passo. Pô, já terminamos a derivada? Não, a gente fez um pedaço. Isso aqui é a regra da cadeia, tem que ter vários pedaços. Agora que eu dei um nome novo a esse cara, eu vou voltar para esse cara. Antes, eu vou fazer isso já. Portanto, agora eu vou aqui dizer que o U, na verdade, quem tá dentro não é V, então eu vou colocar V. V elevado a 1/3. Isso eu já sei derivar, não é mesmo? Uhum. Isso aqui a gente aprende quando é criancinha lá no cálculo. Cai 1/3, V na 1/3 menos 1, não é mesmo?
Sim. Regra do tombo. 1/3 menos 3/3 é menos 2/3. Para não ficar me enrolando, colocando mais linha aqui. Perceba que na aula passada eu quis ser tranquilo, gentil. Poderia ter feito desse jeito aquela conta. Só que lá eu percebi que dava de te explicar de outra forma, usando elementos que você já conhece. Aqui, eu até poderia explicar para fazer igual daquele jeito, só que você precisaria ter uma visão assim muito abstrata da conta. Então eu estou colocando tudo no papel para você entender de onde está vindo cada termo dessa vez. Beleza? Tá bom. Então, show. Agora, bem, eu já tenho essas duas derivadas, ainda não consigo resolver a regra da cadeia. Entenda que essa tradução, regra da cadeia, é uma tradução muito ruim. O nome em inglês disso é chain rule, né? E chain em inglês tem a ideia de encadeamento. Então nós vamos encadear, deixar em sequência algumas derivadas para resolver ela como um todo. Mas para isso a gente precisa ir mais além. Então vamos continuar. Porque até agora eu não mexi com de fato o que eu queria, que era com a F, né? A F ainda está aí. Eu não mexi com ela. Eu falei que eu queria ter transformado tudo isso aqui num U, lembra? Eu fiz isso, né? Chamei de U. Então agora eu vou voltar lá em cima e vou dizer que a minha F é igual a ln de U. Sacou? Sim. E agora eu sei derivar a F. Então eu posso dizer que o meu df du, né, porque o que eu estou derivando é o U. Aqui é o U, mas e o X? Depois tu vai ver como é que vai aparecer X nessa parada. Bem, de acordo com a tabelinha que você tem aí, que algum professor deve ter te passado, fica 1 sobre U, essa derivada. Ok? Sim. Mas note, eu não quero nem a derivada dv dx, nem a du dv, nem a df du. A que eu realmente quero é df dx. Mais precisamente, del f del x. Ok? Então, note, se eu pegar essa derivada, essa aqui também, e encadear, vai me sobrar exatamente f em cima e x embaixo. Olha só. Isso corta com isso corta com isso. Sobra f em cima, x embaixo. Que é o que eu quero, sacou? Então, o encadeamento é isso. Agora, como eu já fiz todas essas derivadas aqui, a única coisa que eu preciso fazer é encadeá-las, deixá-las uma do lado da outra e multiplicar para poder cortar o que dá para cortar, simplificar, etc. E fazer substituições também, porque, por exemplo, aqui está U, né? Aqui está V, e aqui está as letrinhas, e a gente de fato quer que fique na resposta final. Então, tipo, de certa forma já está resolvido a conta. Essa é a resposta. Só que tá horrível assim, então a gente vai substituir as coisas para que elas fiquem em termos de x e de y, claro. Então, 1 sobre U, bem, quem é o U? Né? Então, eu vou substituir aquele U que estava ali embaixo do 1 por isso. Eu ainda também não quero deixar em termos de V. Então, eu vou apagar o V e substituir quem é o V. Eu falei que V é esse cara aqui. Né? V igual a isso aí. Tá. Esse 1/3 estava sobre todo o V. Aí. 1/3, esse cara aqui, né? V elevado a tudo isso aí, certo? Então, acabei de dizer que V é esse cara. Então, vou colar ele de novo aqui. Né? Tô falando desse termo agora, ok? Menos 2/3. Eu vou até fazer uma coisa para que você, na hora que for estudar isso depois, fique ligado. Pintar de preto aqui, para você saber que tem a ver com aquele primeiro termo. O outro é o vermelho. E agora, o que vai estar aqui embaixo, né? Bem, não mudou, né? Já tá do jeito que a gente quer. Apagar esse negócio. Então, de novo, isso aqui também já vale como resposta. A conta é meio feia.
Sim, Porque, mas dá pra simplificar, porque esses dois caras aqui, ó, são iguais. É a mesma sim. do expoente. Então, Uhum, eu, como tá muito assim, tá, vamos dizer assim, tá quicando pra eu chutar, então eu já vou simplificar. Esse cara aqui, ele pode ir pra baixo, porque ele é negativo. Então vai ficar 1/3 mais 2/3, isso é 3/3. Então é o bagulho perfeitinho, sem expoente. uhum. Olha que maravilha. Então, o 3 multiplica todo ele. Então, só para deixar mais legal ainda, eu vou fazer isso. E ainda tem esse cara aqui, que na verdade eu posso até colocar aqui em cima, já que ele está multiplicando, né? Uhum. Matemática básica. Daí até que nós chegamos numa resposta bem bonitinha. Se você parar para pensar, faz todo sentido ao passo que nós estamos trabalhando com LN, né? Porque o que é o LN? O que é a derivada LN? De modo geral, é a derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Então, Uhum. a derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Tá bom? Tá. Maravilha. Né? Lembra que esse verde aqui é a derivada, né? Uhum. Show. Então, nós chegamos numa respostinha aí que faz todo o sentido do mundo. Agora, tua vez. Eu fiz para X. Sim. Então, era uma Obviamente, a... pergunta que eu ia fazer. Oi. Não, então, era uma pergunta que eu ia fazer, se eu teria que fazer para Y também. Sim, a estrutura é toda igual, né? Só Uhum. mudou que o começo aqui, né? Vai ser Sim. um DY, certo? Uhum. Então, de resto, assim, todas essas ideias são as mesmas. Só vai Sim. basicamente mudar esse carinha aqui. Então, é perfeito aí para você treinar essas contas um pouquinho mais longas, né? Porque não é complexo, é só Uhum. mais longo do que você está acostumado, né? Então é comum que a pessoa que não está segura se perca no processo. Sim. Mas é só você fazer com calma, segurança e dando sempre uma olhada no que eu fiz, você não vai se perder, beleza? Tá. Então eu te mandei no zap lá o que você precisa, qualquer Hum. coisa avisa. Tranquilo, obrigado. Vou de bola.
Pronto. Acho que é isso. Beleza. Manda aí. Pô, se você acertou, eu acho que você fez bem rápido até. Vamos ver aqui. Muito bem, vamos ver se você acompanhou as ideias. Você chamou isso aqui de U, beleza? Ainda não dá para derivar, tá feião. Daí a parte de dentro você chamou de V, agora já dá para derivar, você derivou o Y. Fez certinho, maravilha. Daí aqui você seguiu as mesmas ideias que eu, entendeu? A regra da cadeia é encadear as coisas, apesar de aqui eu tô vendo um X e aqui eu tô vendo um Y. Era pra É, ser Y. eu não Aí percebi. aqui tu pôs as paradinhas, paradinha, e no final você já deu uma simplificadinha, levando em conta que a única coisa que mudaria é a parte de cima, né? Muito bem observado. Gostei dessa sua visão crítica da coisa. E pode copiar, contanto que perceba as nuances, se você percebeu. Show! Muito bem. Cara, assim, de coisas que eu lembro que eu pensei nessas 10 aulas em ver, revisar com você, tá tudo feito. Só que eu não lembro se o teu professor passou mais matérias, então eu vou voltar lá no começo da nossa conversa e Uhum. ver tudo que ele pediu. Porque eu acho que tu tinha me mandado uma lista de matérias, eu acho. Sim, sim. Então, Representação do curso tá aqui. Deixa eu abrir é, aqui. de conteúdo ele não postou muita coisa, assim, né? Tipo, ele só postou cônicas e quádricas, mas ele pede várias coisas, né? É que assim, nós vimos tudo isso aqui, ó. Uhum, E todo esse resto é aplicação disso, de derivadas parciais. Então, se você sabe fazer derivada parcial, você sabe fazer tudo isso aqui. Quero dizer, uhum, as ferramentas para fazer tudo isso aí você tem. O que você vai sim, precisar saber é entender o que é cada uma dessas coisas para poder aplicar o que você aprendeu, né, daqui para cá, certo? hum, Mas, vamos dizer assim, entendido isso, o resto fica fácil, em outras palavras. sim, Por exemplo, vamos. Pô, se o teu professor vai cobrar isso aqui, a matemática está num nível maior do que eu acho que normalmente eles cobram em determinadas faculdades. Mas também nunca se sabe o nível de dificuldade das coisas, né? Pode ser bem simples. uhum, Por exemplo, vamos dar uma olhadinha em plano tangente. Eu acho que tem uma matéria só disso aqui. Aqui, ó, encontra a equação do plano tangente. Muito bem. Bem, eu vou fazer essa aqui para tu entender a ideia. uhum, Eu acho que eu já falei, assim, bem por cima, a ideia do plano tangente quando eu comecei a explicar a derivada parcial. Mas eu vou falar de novo. uhum, Digamos que a gente tenha uma curva, lá do cálculo 1 ainda, e eu queira tá, saber qual é a derivada aqui. Estamos trabalhando no 2D, então é cálculo 1. A derivada, né, tem um monte de consequências, mas uma consequência gráfica dela é que ela é a reta tangente em relação à função num ponto específico. Então, se você está calculando a derivada em relação a um ponto específico, bem, graficamente, o valor da derivada naquele ponto é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Por isso que, por exemplo, uhum, aqui, nesse ponto, né, a reta tangente tem uma inclinação, e aqui, se eu for calcular a derivada dela, beleza, mas a reta tangente vai ter uma outra inclinação. E o valor da derivada nesse ponto vai ser diferente daqui. A equação da derivada é a mesma, que é a derivada dessa função vermelha aqui, dessa função f, é uma equação específica. Né? A gente está calculando várias equações específicas aqui na nossa aula. Mas quando eu jogo esse valor de x aqui, associado a esse ponto, na derivada, eu vou ter uma inclinação. Quando eu jogo esse valor de x, eu vou ter um valor lá na derivada, que vai me dar uma outra inclinação. Ou seja, graficamente falando, o valor da derivada no ponto é a inclinação da reta. Ok? Então, assim, para ser ainda mais claro, eu tenho uma função, eu derivo ela. Daí eu jogo um valor de x nela. Esse valor é a uhum, inclinação da reta tangente, ok? tá,
Então, explicado. Isso para 2D. Agora, para 3D, eu não vou ter apenas uma reta, eu não vou ter apenas uma função, eu vou ter o que eu chamo de uma superfície. Então, por exemplo, eu tenho aqueles, digamos, aqueles paraboloides lá que a gente está trabalhando. Só um exemplo, né? Existem várias outras funções, outras superfícies. Valeu, por sinal. E daí eu quero entender qual é a derivada aqui, algo associado à derivada nesse ponto específico. Bem, para começar, nós temos duas derivadas, né? A del z, no caso, del x, e a del z, del y. Uhum. Duas derivadas, elas, digamos, criariam duas retas aqui, né? Tangentes, certo? Sim, E as duas retas tangentes, por sua vez, podem nos dar a ideia de um plano tangente, sacou? sim. Um plano que tangencia aquele ponto. Ficou meio toscão meu plano aqui, eu acho que o mais interessante seria fazer assim. Ah, o cara tem perspectiva. Beleza? Então, plano Tá. tangente. Fico, se lá no cálculo um, quando a gente estava falando de reta tangente, a gente fazia o ioiô michoxô, uma coisa que a gente aprende na escolinha, Uhum. e o M é justamente a derivada, como eu escrevi. Uhum. Lá para o plano vai ser a mesma coisa, vamos ter uma equação. Eu só preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Mas Não, tranquilo. dá uma mastigada De nessa boa. ideia aqui, já volto. Tá.
Voltei. Muito bem. Então, o que eu estava te mostrando aqui, tá por aí, Rafa? Sim, sim. Legal. Eu estava te falando aqui sobre o Yoyomi Shosho, que é uma forma de você escrever uma equação de reta. Isso independente de eu estar falando de cálculo 1. A gente aprende isso lá na escola, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Provavelmente você lembra mais desse estilo aqui, y igual a x mais b, equação da retinha. Sim. Mas isso é uma outra forma de escrever isso. É uma forma mais apropriada para o nosso caso. Por quê? Porque, como eu falei para você, aqui eu estava associando a um ponto. Né? Nesse ponto a inclinação é uma, nesse ponto a inclinação é outra. Então, o y0 e o x0 são as coordenadas desse ponto em questão. Tá. Lá na outra forma não tinha um ponto na obtenção da equação, né, na forma que eu acabei de apagar. Uhum. Mas aqui tem, então, uma outra forma de escrever, uma forma mais apropriada, e tem o M aqui, né, lá no caso eu chamei de A, né, do AX mais B, na escola a gente chama de A, na faculdade a gente costuma chamar de M, Sim. mas é a mesma coisa, é o coeficiente angular, que no caso da derivada, né, da reta tangente, é a derivada no ponto. Uma forma rápida de encontrar, e a forma que está associada ao cálculo, né, ao cálculo 1. Maravilha. Agora, o que pega aqui? Pega que eu estou não falando de cálculo 1, estou falando de cálculo 2, mas a estrutura da equação é a mesma, porque uma reta no R2, né, no plano, uma reta na segunda dimensão, é um plano na terceira dimensão. Né? Uma reta pode ser entendida como um plano se eu estiver falando de 3 dimensões. Tá. Beleza? Então é isso. Então, uma sombra em 2 dimensões, né? Pensa no mundo real, uma sombra, ela significa um corpo de 3 dimensões no mundo real. Mesma coisa, Sim. é como se uma reta fosse uma sombra de um plano. Essa é a analogia. Então, a Uhum. equação vai ter que ser uma equação análoga. Vai ser z menos z0 igual a derivada. Ó, é um ioiô mi xoxô, só que com 2 termos. Ó, o xoxô aqui. Por quê? Porque é como se tivesse a estrutura das duas retas formando esse plano. Isso Uhum. aqui é a equação do plano. Da mesma Tá. forma que isso aqui era a equação da reta. Uhum. Tá, Maravilha. entendi. Então, por isso que eu te falei, se você, dominar a resolução de derivadas parciais, que foi o que eu te ensinei nas aulas, você Uhum. consegue fazer as outras matérias. Olha só, para você encontrar o plano, que é uma das matérias que você precisa, a única coisa diferente aqui é saber fazer a derivada. Né? Uhum. E curando essa equação, tá tudo certo. Beleza? Então, Tá. por exemplo, digamos que a gente queira, né, vamos pegar lá um exemplo daquela apostila. Digamos que a gente queira a equação da reta tangente, ou a equação do plano tangente, a esta superfície aqui, né? Quando eu bato o olho nessa superfície, ela me parece ser um hiperboloide. Né? Uhum. Claro, isso não vai ser importante para a gente saber se é um hiperboloide, fazer o desenho de hiperboloide, isso não nos interessa, porque em nenhum momento ele falou sobre isso aqui. Ele Sim. só quer saber a equação. Mas eu sei que é um hiperboloide, porque a gente treinou bastante isso, né? Uhum. Será que é um hiperboloide? Agora não sei. Mas veja, um sinal está positivo e outro negativo. Né? Se os Sim. dois fossem positivos, eu saberia que é um paraboloide. Agora, como um está negativo, provavelmente é um hiperboloide. Uhum. Provavelmente, eu não consigo ter a certeza absoluta. Eu não estou aquecido nessa matériazinha. Mas isso não importa. O importante é que vai rolar um plano tangente e a forma de obtê-lo é sempre a mesma. Aquela equação. Eu vou copiar ela então. Então, vamos lá, aquela nossa velha história. Eu faço a derivada do x, você faz a derivada do y. Então, eu já vou fazendo a do x aqui. Vai ser menos 24x. E é isso. Mas note, né? O z não está isolado. Então dá para fazer. Dá, porra. É só isolar o z, né? Uhum. Eu vou até escrever aqui bonitinho. Z igual a menos 12x ao quadrado mais 3
y ao quadrado, certo? Então eu já fiz a minha. Agora, quando você tiver a sua feita, você me fala quanto deu. Ah, acho que dá pra falar agora já de Fala primeira, então né? aí. 6y, né? Isso, pronto. Então, já temos as derivadas. Uhum. Agora, quem são esses x0, y0 e z0? São as coordenadas do ponto de tangência. Sim. Plano que nós vamos montar a equação em relação a essa superfície aqui. E Sim. ele já nos disse bem claramente quem são, né? Então, esse é o x0, esse é o y0 e esse é o z0. Tá. Agora, a única coisa que eu preciso fazer, então, é substituir. Vamos ver. O Z0 é o 36. Aí você pode pensar, tá, mas quem que entra aqui? O que eu tenho só função, é verdade, porque faltou eu colocar um detalhe. Faltou eu colocar que é a derivada no ponto. Tá. Ou seja, agora que eu tenho a derivada, eu vou jogar o valor do ponto nela. Note que a única coisa que nos interessa do ponto é o valor do x, né? Tá. Que no caso é 1. Então, no meu caso ali, né? No teu é o valor do y, claro. Então, vou colocar aqui, eu falei y, meu cérebro bugou. Eu vou colocar o valor do x, que é 1 no meu caso, então vai dar menos 24, concorda comigo? Uhum. Agora eu vou colocar o valor do y, no seu caso, que é a derivada sempre no ponto. O Tá. seu y é 4, 6 vezes 4, 24. Uhum. Isso. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar P0 aqui, P0 aqui. Aqui eu já vou substituir, então, pelo meu menos 24. O valor do x0 é 1. O valor do teu é 24. E o valor do y0 é 4, né? Isso. Uhum. Pronto, tá feito. Acabou. A equação do plano tá feita. Claro, se você quiser simplificar, você pode fazer a distributiva. Você pode isolar o z, né? Deixar sozinho, passando esse menos 36 para o outro lado. É recomendável, né? Mas isso aqui já tá pronto. Beleza? Tá. Easy, né? Muito easy. Tá aí, aprendeu mais uma das matérias que tu precisava lá. Eu nem vou te pedir para fazer uma aí, porque é simples. É reta normal, né? Agora, reta normal, porra, até eu me esqueci mais ou menos como é que é essa reta normal, porque reta normal ao quê? Normal é sempre em relação a algo, né? Por exemplo, eu tenho um plano, né? Você desenha até um plano aqui. Esse plano pode ter associado a ele uma reta normal. Uma reta normal é uma reta que faz 90 graus com o plano. Uhum. Tá. Sacou? Sim, sim, sim. Então eu fiz aquela ali, mas qualquer reta que faz 90 graus com o plano já seria uma reta normal. Tá. Obviamente, essa reta normal, de alguma forma, ela está associada com as retas que sustentam o plano. Tem a ver com as derivadas parciais, como eu já te expliquei, certo? Uhum. Essa reta marrom, que é normal ao plano, ela é normal também, ou seja, perpendicular. Mais especificamente, quando a gente está falando de relação de 90 graus entre retas, a gente normalmente fala de perpendicularidade, não de normalidade. Normalidade é mais em relação às superfícies. Mas ela também é perpendicular, ou seja, normal às retas. Uhum. Agora, a forma da gente obter isso não é muito simples e muito associada apenas a cálculo 1, porque nós já estamos falando aqui de superfícies, então está mais associada a cálculo vetorial, porém, como o teu professor cobrou, eu vou ter que te falar, isso aqui tem a ver com produto vetorial, né? Lá em geometria analítica, a gente vê mais ou menos isso. A gente aprende o produto vetorial. Eles falam para nós que se nós temos dois vetores, né, o U e o V, o produto vetorial entre eles vai dar um terceiro vetor. Aprende isso lá em álgebra 1. Para Sim. encontrar, então, esse W, eu teria que fazer uma matriz determinante, o determinante de uma matriz, sendo mais preciso,
das coordenadas dos vetores. Por exemplo, o V1, o V2, o V3 são as coordenadas do vetor V. E o 1, o 2, o 3 são as coordenadas do vetor U. O produto vetorial entre eles me daria um novo vetor perpendicular ao mesmo tempo aos dois, que é o que está acontecendo aqui. Esse é como se fosse o W, esse é o U e esse é o V, por exemplo. Né? Tá. Acontece que esse U e esse V são retas que estão associadas à derivada da função em questão. Aqui é um plano, mas poderia ser um paraboloide, poderia ser qualquer coisa. O paraboloide também vai ter um vetor normal, uma reta normal a algum ponto. Né? Então, em outras palavras, né, esses carinhas aqui estariam associados às derivadas parciais. Ou seja, esses termos aqui teriam a ver com o valor das derivadas parciais em x, y, z, ou alguma coisa associada a isso. Então, seria um pouquinho mais complexo de a gente começar a trabalhar isso hoje, mas só para você ter uma ideia que, de novo, envolve apenas as derivadas parciais, saber colocá-las no lugar certo. Ok? Sim, sim. Muito bem. Bem, acho que por hoje é isso, muito massa. As ferramentas para aprender todo o resto você já tem, e para ir bem aí, pelo menos nas 2 primeiras provas também. Sim. Caso tu queira só ver mais aulinhas comigo, é só falar, beleza? Tranquilo. Então, professor, eu já ia ver isso daí agora, porque eu estava conversando com os meus pais e realmente acho que o principal, né, o que assim, eu tinha que aprender de imediato, assim, a gente já viu, já, né? Avançou até que bastante já, eu acho. Eu não esperava que a gente fosse avançar tanto assim, né? Que eu fosse conseguir, né, avançar tanto assim. Eu só avancei porque você acompanhou, né? Por isso que eu sempre peço para você fazer as contas, enquanto eu vi que tu estava fazendo, eu percebi que eu podia avançar. Sim, sim, então. É que eu não esperava que eu fosse conseguir, entendeu? Acompanhar, assim. Vamos ver isso. Mas. Então, aí eu tava conversando com os meus pais e eu acho que a gente concorda que talvez seria bom manter ele, assim, mas não talvez todo dia, né? Tipo, Com manter, certeza. comprar um pacote ali, assim, mais um pacote de 10 horas, por exemplo, e manter, por exemplo, 2 aulas na semana ali, assim, entendeu? Eu acho muito bom. Terminar o conteúdo de cálculo e também porque eu tenho uma certa dificuldade no conteúdo de estatística também, né? Quando eu tenho estatística e tudo mais. Não sei se você dá aula, eu acho que Eu dá, né? sim. Aí, bom, não tenho tanta dificuldade nos primeiros conteúdos de estatística, né? Que é estatística descritiva, probabilidade, né? Isso daí eu até consigo me virar. Mas, Probabilidade de se virar bem, porque é complicadinho. eu consigo me virar um pouco melhor. É claro, sempre depende do que o professor cobra, né? Mas, por exemplo, se ele cobra muitos tipos de distribuição diferente, às vezes é meio confuso saber qual que tem que usar. Sim, sim. Então, em probabilidade eu consigo me virar um pouco melhor, porque normalmente não são exercícios tão complexos assim. Dá para fazer Uhum. dá para se virar um pouco mais tranquilo, né? Em estatística eu consigo me virar melhor do que cálculo, por exemplo, porque a professora ela dá formulário, né? Ela distribui, assim, ela dá todo o conteúdo, né? Tipo, ela dá, não é que nem cálculo que ele só dá quádricas e cônicas, né? Ele só posta isso, né? Ela posta literalmente todo o conteúdo, então eu tenho muito mais material para estudar, entendeu? Tipo, para me basear. Então, eu tenho um pouco mais facilidade de estatística, mas a gente estava conversando também sobre eu começar a ter um pouco mais de estatística, de eu ver estatística com você, principalmente nas últimas matérias de estatística, que são, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, que tem testes de hipóteses, intervalo de confiança e amostragem, variáveis aleatórias contínuas. Tranquilo. Tudo isso aí tem trocentas mil aulas lá no meu canal. Quase que Sim, literalmente, porque eu já tô chegando na aula 5.000 já. tá bom, tranquilo. Mas aí então seria tranquilo de eu conversar com você melhor no WhatsApp e tudo mais, e marcar de fazer 2 vezes na semana. Aí a gente combinaria mais ou menos como funcionaria. Sim. Se. Ó, 2 coisas, até porque eu já tenho que ir saindo. Eu já vou te enviar minha agenda para tu ver o que fica bom para você. Uhum, E outra coisa, aproveita que tem horários brancos, como o carnaval terminou basicamente ontem, uhum, logo vai começar assim uma quantidade absurda de pedidos, tá? tá, E também, pelo que eu lembro, eu acho que teu pacote ficou por quase 1.000, né? Agora o pacote de 10 aulas branca tá 1.289, tá? Tá? tá bom. Então é isso aí. Quando tu Tranquilo. quiseres, né? Qualquer coisa tu me fala, beleza?
Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.